Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu queria conversar com vocês sobre o futuro do trabalho. Que empregos deixarão de existir? Que novas vagas, novas posições surgirão? Como é que serão as novas formas de contrato entre um empregador e um funcionário? Com tantas perguntas, a gente só tem uma certeza, é de que qualquer trabalho que a gente vai ter no futuro vai implicar em aprender coisas novas. Para quem, como eu, já passou dos 40, dos 50 anos, é fácil de entender, porque a gente já viveu um pouco isso. É claro que numa velocidade muito menor. Mas conforme eu fui crescendo, as exigências para esse mercado, para esse futuro garantido, iam mudando junto comigo. Então era assim quando eu era pequena. Faz uma faculdade que seu futuro é certo. Então você vai ter que ser funcionária pública. Aí eu ia crescendo, fazia, vai andando e aí não. Olha, o mundo agora é globalizado. Se não falar inglês, não tem jeito. E aí a gente continuava com isso, e aí agora tem que fazer uma especialização, um MBA, só até inventou esses nomes na época. Ah, não, a gente está no meio da América Latina, tem que falar espanhol, senão a gente perde todas as chances com o Mercosul e tudo mais. O que acabava acontecendo era isso, a gente ia andando, ia se especializando, ia fazendo os cursos, aprendendo mais, e quando a gente chegava lá, o objetivo andava. Era mais exigência, era mais coisas para a gente fazer. O importante é a gente entender que, por mais que a gente se esforce para prever o futuro, e o futuro do trabalho se enquadra nessa categoria, ele é incerto. E a única certeza que a gente vai ter é que sempre vai ter alguma coisa para aprender, seja através de tecnologia, seja através de novas formas de negócio. De um lado, a gente tem aquilo que a gente chama de reskilling, que seria tipo uma requalificação, ou seja, a gente aprender novas habilidades para uma nova posição, uma posição que a gente nunca trabalhou antes. Ou a gente pode fazer o que se chama upskilling, que é um aperfeiçoamento, significa ir com mais profundidade nas tarefas atuais, você vai entender mais sobre aquilo e vai descobrir novas formas de fazer as mesmas coisas. De uma forma ou de outra, de um trabalho mais operacional até um trabalho mais estratégico, a gente sempre vai estar em busca dessas novas habilidades, sejam elas porque o mercado que a gente está mudou, porque a indústria que a gente está mudou, ou seja porque as nossas relações com os nossos clientes vão mudar também. A professora de gestão da London Business School, chamada Linda Grattan, ela fala que a gente tem que abraçar essa ideia para dar o primeiro passo na direção dessa mudança. Então a gente tem que estar motivado, a gente tem que estar preparado para a gente colocar o nosso esforço nessa direção de aprendizado contínuo durante toda uma vida. É aquela prioridade de eu tenho que aprender todos os dias. Então aquelas coisas que a gente dizia de graças a Deus acabei a escola, acabei o ensino médio, agora eu não preciso mais estudar, agora eu vou trabalhar, isso não existe. Isso não cabe mais numa sociedade em constante mudança. A gente está vendo que todo dia surge coisa nova. Então para a gente se manter competitivo, para a gente se manter empregável, a gente precisa se atualizar dessas novas demandas. A gente tem que estar preparado para captar e atender essas oportunidades, principalmente no caso de quem quer ser empreendedor. Então a gente está preparado para um movimento contínuo de aprendizado, de aplicação, de novo aprendizado, de erro, de acerto. E isso traz para a discussão dois pontos fundamentais. Qual é o impacto que isso tem sobre a educação profissional, ou educação pós-educação fundamental, e para as organizações? Se a gente pensar nos modelos tradicionais de educação ou até de treinamento, como a gente conhece dentro das organizações, eles são caros, porque eles são, principalmente aqueles que são montados no modelo sala de aula, instrutor, que domina o conteúdo e passa o conteúdo para um grupo específico de alunos. Porque se todo mundo precisa se requalificar, né, por conta dessas novas demandas, como é que a gente vai escolher quem vai participar de um treinamento ou não? E como é que a gente vai todo dia ter uma sala de aula acontecendo? Qual vai ser a hora da produtividade? Vai ser meio que enxugar gelo, né? A gente tem novas necessidades e a gente tem que montar uma aula, e depois que monta a aula, a pessoa tem que se aperfeiçoar, o próprio treinador tem que se aperfeiçoar. E isso vai ser muito caro para a organização. Para o indivíduo é, assim, impossível, porque como é que esse indivíduo vai dar conta disso? Nem sempre o conhecimento vai estar disponível fora do mercado. E principalmente lembrando que a gente está falando de alguma coisa contínua, a gente teria que sempre estar renovando essas turmas, essas formas de aprender, e não vai ter aquela lista de treinados, porque vai estar todo mundo em treinamento constante. E como é que vai ser para um novo funcionário? Se o conhecimento não está disponível fora da empresa, como é que ele vai ter acesso a ter essa qualificação necessária para fazer o trabalho? A gente vai ter que repensar treinamento, a gente vai ter que repensar recrutamento e seleção, a gente tem que repensar a importância da experiência.
E a gente vai ter que repensar, principalmente, as habilidades socioemocionais. Como é que a gente vai viver nesse ambiente em constante mudança? As soluções para isso, elas vão estar dentro das organizações e não dá para fugir de uma customização, porque vai ter que ser adequado a diferentes públicos, a diferentes locais. A gente vai ter que transformar o local de trabalho em local de aprendizagem. A gente vai ter que adequar o tempo de treinamento não para um dia inteiro, mas em pequenas horas. A gente vai ter que fazer isso de uma forma diferente. Esse, com certeza, é um assunto que vai entrar na pauta de todas as áreas de treinamento e desenvolvimento nos próximos anos e trazendo para a mesa esse foco no negócio, na necessidade do cliente, na necessidade do cliente interno e externo. Externo sim, porque muitas mudanças vão sair, vão ultrapassar os limites da organização. E você, já parou para pensar nisso? Como é que você pensa em se adaptar nesse novo mundo? Você está investindo em aprender coisas novas? Você está pensando em se adaptar a essa constante necessidade de atualização, seja como indivíduo ou dentro da sua organização? Conversa com a gente, divide com a gente o que você está fazendo e quais são as suas soluções para isso. Com certeza esse é um tema que interessa a muita gente e eu vou adorar ouvir. Até a próxima!